O presidente Lula afirma que o Brasil vai ficar neutro em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia. O assunto foi tema de um encontro com um colega da Finlândia. Reportagem de Misael Mainetti. Lula recebeu o presidente finlandês Sauli Niinisto no Palácio Itamaraty, em Brasília. Em discurso ao lado do político europeu, o petista reiterou a defesa da integridade territorial da Ucrânia e que condena a invasão, mas ressaltou que nada vai acontecer enquanto as partes em conflito não tomarem a decisão de querer a paz. O Brasil, portanto, faz parte de um grupo de países que querem se manter neutro para que a gente possa construir a possibilidade do fim da guerra. O presidente finlandês disse que tem a mesma opinião e que toda tentativa pela paz é muito valiosa e precisa envolver os grandes países em busca de uma saída, seja ela qual for. Mas para Luiz Vitagliano, professor de Relações Internacionais da FMU, o Brasil tem pouca capacidade de atrair grandes potências, como a China, para um debate mais aprofundado pelo fim do conflito. O Brasil tem uma tradição, não só de assumir neutralidade, mas de assumir uma posição de relações internacionais pacifista. Essa é uma característica, um traço das relações internacionais brasileiras, reconhecido, que é um ativo da nossa posição em relações internacionais. O Brasil costuma, mais do que apoiar um lado ou outro, acompanhar as decisões e as deliberações da ONU. O papel de Lula diante do conflito europeu passou a ser questionado após o esperado encontro com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante o G7, que não ocorreu. Em entrevista a veículos latino-americanos, Zelensky se eximiu de culpa pelo episódio. Disse que houve falta de vontade e de tempo por parte do brasileiro, mas salientou que está disposto a ouvir as propostas do petista para acabar com a guerra. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas, inclusive o presidente Zelensky concede uma entrevista à Folha de São Paulo nesta sexta-feira, e Zelensky diz que Lula quer ser original em plano de paz e ele falou em falta de vontade do petista para um encontro na cúpula do G7 em maio. Amanda Klein. Olha, Thiago, isso pegou muito mal, Pegou mal até perante a diplomacia de outros países. De alguma forma, aquela aparição meio surpresa do Zelensky deixou, num primeiro momento, o Itamaraty titubeante, hesitante, sem marcar logo esse encontro com Lula. Em vez de sábado, acabou ficando para o domingo e no domingo a agenda disputada entre os líderes fez com que esse encontro não acontecesse. Talvez Zelensky tenha tirado o pé do acelerador no último momento também, porque a agenda de Lula deixou 3 horários possíveis para que Zelensky fosse ao hotel. Isso não aconteceu. Mas a verdade é que o Brasil perdeu essa oportunidade. Primeiro que ele se autoimpôs essa condição de mediador. Ele não precisava ter entrado nesse conflito, nem precisava ter se colocado nesse papel. Até porque não tem essa força toda, esse condão, e não conseguiu reunir os países que realmente teriam a força para determinar um acordo de paz em volta de si, como a Índia e a China, por exemplo. Isso não aconteceu. E aí pegou mal nesse último encontro no Japão, o fato do G7, o fato dessa reunião Zelensky e Lula não ter ocorrido. Mas depois Lula tentou corrigir isso ao também não aceitar um convite de Vladimir Putin para ir à Rússia tratar de um outro assunto, num outro fórum, numa outra conferência. Ele declinou desse convite e tentou se manter mais ou menos equidistante. A verdade é que Lula tem que calibrar melhor essa visão internacional, porque pior do que não ter conseguido mediar a paz ou ter se colocado como mediador confiável de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia foram as declarações desastrosas sobre o regime de Maduro, que é sim uma ditadura. Lula se colocou nessa posição e voltou de fato à seara internacional, marcou diversos gols nessa área, mas tem cometido faltas sérias também e feito alguns gols contra nos últimos dias, tanto em relação à Rússia e Ucrânia e principalmente em relação à Venezuela. Beraldo, Lula tem a capacidade de promover a paz nessa guerra? O Brasil precisa se posicionar tanto internacionalmente sobre o assunto? Essa bola de neve parece não parar de crescer. Para o Lula, o Brasil é o país do futebol e da cerveja. Então vamos resolver tudo tomando uma cervejinha. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente vê nessa manifestação do Lula
ele praticando a sua estratégia de comunicação predominante nesse terceiro governo, que é tratar assuntos sérios com conversa mole. Porque a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã mais cedo o encontro do chanceler brasileiro com o chanceler russo, tratando de estratégias conjuntas na Cidade do Cabo de questões energéticas e outras questões estratégicas. O Lula, o governo Lula, colocou o Brasil do lado da Rússia. Sobretudo porque hoje o Brasil é dependente do óleo diesel importado da Rússia e dos fertilizantes importados da Rússia. O Brasil não consegue romper este vínculo porque há interesse em valorizar o papel da Rússia. Veja, posição de neutralidade da Finlândia, que é vizinha à Rússia, que está ali numa situação extremamente delicada, eu consigo entender. Agora, o Brasil, que tinha obrigação de condenar o invasor, de se alinhar com os Estados Unidos e Europa para resolver as nossas dependências, tanto de fertilizante quanto de óleo diesel e outras coisas que venham da Rússia, a gente simplesmente preferiu ficar quieto e o governo Lula se organizar ali com os seus parceiros. Lula vem dando demonstrações de que não consegue lidar com a complexidade internacional que o mundo vive. E o Brasil, atônito, vem assistindo a esse show de horror que tem sido a comunicação de Lula.